CBN Saúde. Hora de falar sobre saúde aqui no Jornal CBN Campo Grande, isso porque Campo Grande registra 97 casos de hepatite A em cerca de 2 meses, é o que aponta a Secretaria Municipal de Saúde, e que tem realizado agora um trabalho de busca ativa dos pacientes. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a Superintendente de Vigilância em Saúde aqui de Campo Grande, Verusca Calado, a quem a gente agradece a gentileza de estar aqui no estúdio conosco. Um bom dia, Verusca. Bom dia a todos os ouvintes. A gente que agradece, enquanto secretaria, por estar orientando a população, esclarecendo e levando informação, né? Com certeza, Verusca. Número de 97 casos de hepatite A. Isso representa um surto em relação à doença aqui em Campo Grande? Sim, e esse surto não vem acontecendo só em Campo Grande ou só no nosso estado, né? É um surto que já vem acontecendo desde o final do ano passado em alguns estados brasileiros e mais recentemente agora na região ali do Paraná, Curitiba. E a partir disso a gente começa também a monitorar a doença no nosso município a partir desses rumores que vêm surgindo e até mesmo pelas informações que o Ministério da Saúde nos repassa. E Campo Grande ficou desde 2018, 2019, sem nenhum caso, até 2023 de hepatite A. E, de repente, esse aumento, significativo ao longo desse ano. Então, isso nos chamou a atenção e é por conta disso que a gente fez os alertas epidemiológicos, alertando, toda a nossa rede de saúde, seja ela pública ou privada, e toda a população. E o que é que tem provocado esse surto? É o que a gente vem tentando, fechar essa cadeia de transmissão. Qual foi o modo de transmissão dessa doença para que a gente possa reduzir esse número de casos, ou quebrar essa cadeia de transmissão? A hepatite A ela tem muita relação com a questão de higiene, saneamento básico, e a transmissão dela é fecal-oral. Então, são com fezes contaminadas com hepatite. Então, locais onde não há uma rede de esgoto tratada é um complicador. A gente fez coleta de água nos endereços de alguns pacientes para verificar a questão da qualidade da água. Não houve alteração na água, então a água ela está própria para consumo humano. A gente tem um saneamento básico alto na capital, quase 90% da cidade tem cobertura com saneamento básico também, isso é muito, muito importante. E a gente, talvez, a identificação ainda seja mais contato íntimo, contato sexual, e a gente vem, fazendo essa análise junto aos pacientes. Foi criado até um questionário para que a gente possa estar verificando essas informações e transmitindo ao Ministério da Saúde. Verusca, ainda assim, são vários alertas, Porque quando você fala dessa contaminação fecal-oral, e já que uma das formas de contaminação poderia ser, se a água não estivesse em boa qualidade, não apresentasse aí os padrões mínimos, mas não é o caso, Pelo que vocês investigaram, a água está sim em condição. É possível falar, então, que está faltando higiene mesmo, lavagem das mãos, esse cuidado ou higienizar mais os alimentos, esse tipo de situação que pode estar desencadeando aí uma transmissão? Exatamente, são essas orientações que a gente vem passando para a população, não sabe se a água é tratada, buscar ferver essa água antes de consumir. A questão dos alimentos também, lavar bem, higienizar bem os alimentos, dar preferência para alimentos até mais cozidos do que crus, higienizar muito bem as mãos antes de manipular esses alimentos. A questão do contato sexual também, fazer uso do preservativo. Então, a gente vem passando essas informações para a população para que a gente possa realmente cessar esse surto, Os surtos, geralmente, eles vêm, têm o seu pico, o aumento, e depois eles começam a reduzir, porque a gente vai trabalhando com toda a população essa questão da prevenção da doença. Mas a gente precisa também que a população toda contribua para que esse trabalho seja efetivo, E um outro alerta que você traz, que é não menos preocupante, se a transmissão ela pode estar ocorrendo também pelo contato íntimo, significa que a população está se relacionando de maneira desprotegida também. Exatamente. Esse é um outro alerta que a gente traz até como recomendação para toda a população, fazer ter o contato sexual com o uso de preservativo. Quando a gente fala de contato sexual, não é só a hepatite que a gente tem como doença sexualmente transmissível. Então, fazer uso do preservativo ele é muito importante para diversas doenças, Como é que está sendo feito esse trabalho de busca ativa? A gente, em parceria com o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, elaborou um questionário
Esse questionário foi encaminhado para os nossos primeiros 93 pacientes. Infelizmente, somente 19 ainda responderam. Então, a gente precisa dessa informação. A gente sabe que muitas pessoas que recebem link no celular acabam achando que pode ser um golpe, né? Vírus, É verdade. comum, né, isso. É por isso que a gente conta com o apoio da mídia para estar divulgando que está sendo encaminhado esse questionário via celular, via mensagem, né? É 5 minutinhos de resposta, então não é tão complicado, não há necessidade de se identificar, basta colocar somente as iniciais do nome. É um questionário que vai nos ajudar junto ao Ministério da Saúde para saber se a gente pode estar adotando outras medidas de prevenção dentro da nossa cidade, considerando esse surto. Como vem sendo adotado lá em Curitiba, por exemplo, né? Foi liberada a vacinação lá para um público específico que vinha pegando essa doença. Aqui ainda a gente não tem essa autorização, porque a gente precisa também de mais informações para repassar. Então, é um questionário que são 53 perguntas, está sendo encaminhado via celular, onde o paciente foi encaminhado para os pacientes que já estão com o caso confirmado, possam nos ajudar a fechar esse modo de transmissão da doença. Então, tem várias perguntas, tipo se ele viajou, se ele consumiu o alimento, onde foi esse alimento, se ele consumiu alimento cru, se ele acha que consumiu água que não era tratada. Então, são vários questionamentos para que a gente possa fechar esse modo de transmissão, né? Bom, se alguém, né, que está aí recebendo esse questionário, como você falou, a gente vive hoje num mundo cercado de assédios e é natural as pessoas hoje terem desconfiança quando recebem qualquer coisa aí através do meio digital, enfim, né, seja contactado para qualquer tipo de questionamento. Se a pessoa tiver dúvida da veracidade deste contato, tem algum outro meio de comunicação que essa pessoa pode conferir? Olha, recebi aqui um questionário, é da CESAL mesmo? Tem alguma forma de tirar essa dúvida? O questionário ele vem, né? Vem uma mensagem antes do que a Secretaria de Saúde passa, que é da nossa vigilância epidemiológica, e o questionário ele vem num formuláriozinho do Google, e ele vem escrito questionário de investigação epidemiológica, né? Se tiver dúvida, basta entrar em contato com a nossa ouvidoria também, na CESAL, para saber se é verídico ou não, né? A gente sabe dessas situações de questão de segurança, Sim. acaba nos atrapalhando também. Claro. E a gente vem insistindo bastante com esses pacientes, estamos reenviando novamente o questionário, né? Quais são os sintomas da hepatite, Verusca? Da hepatite A? Ela começa com náuseas, vômito, pode vir acompanhada de uma urina mais escura, a pessoa fica, né, com icterícia, que é um amarelão na pele. Então, os primeiros sinais desses sintomas precisa estar procurando uma unidade básica de saúde para estar fazendo o exame. A partir do diagnóstico desse exame, né, o médico já toma passa algumas orientações para esse paciente, principalmente para que a gente evite a transmissão para outras pessoas, seja da casa, seja do trabalho. Exatamente. Essa pessoa que está com suspeita ou que já tem esse diagnóstico confirmado, qual que é a orientação para este ambiente, né, comum aí, enfim, da família ou local de trabalho? Ela fica afastada? Como é que é isso? A gente orienta em relação ao contato muito próximo com outras pessoas da família, né, ou mesmo do trabalho. Ela fica afastada do local de trabalho, precisa tomar cuidado em relação aos objetos que são compartilhados também dentro de casa. Então, tudo isso é passado ao paciente e às pessoas que fazem parte da família. E orienta que, caso outra pessoa também venha apresentar outro sintoma, que procure o quanto antes as nossas unidades de saúde também. Bom, forma de prevenção, então, é se há suspeita de alguém que esteja positivo para a hepatite A, durante quanto tempo essa pessoa fica transmitindo? Ela tem um período de incubação grande, né, de mais de 10 dias, e enquanto essa pessoa tiver com sintomas, ela continua transmitindo a doença. Então, ela passa por um período de repouso, vai tomar medicação somente para aliviar sintomas, que não há uma medicação específica para hepatite. E o importante é não se automedicar, né? Porque pode trazer uma consequência maior para aquele paciente. Então, procurar seguir as orientações dos nossos profissionais de saúde, né? Ficar afastado, ter cuidado em relação à transmissão dentro de casa, não compartilhar objetos. Talheres, toalhas, coisas do tipo. Isso, exatamente. Então, todos os objetos que são compartilhados precisam ser lavados de forma separada para que a gente quebre essa cadeia de transmissão e que outras pessoas dentro da casa também não peguem, né? Com certeza. Bom, Verusca, não bastasse a hepatite A ser hoje um foco de atenção, né, e de preocupação aí da vigilância em saúde, também uma outra situação tem preocupado, que é o aumento de casos e casos confirmados de coqueluche aqui no município. A gente já tem um número de 5 registrados
aqui só em Campo Grande. Nos últimos 2 meses, é isso? Ou nesse ano todo? Só confirma para a gente essa informação. Desse ano todo. Desse ano todo, né? Isso. Então, o que significa isso? A gente ficou também 3 anos sem nenhum registro de coqueluche aqui na capital. A gente acredita que as baixas coberturas vacinais, as viagens que as pessoas fazem para essas localidades, algumas outras regiões brasileiras estão com aumento de casos de coqueluche, possa estar contribuindo para trazer a doença até nós, né? São 5 casos, então foi o que nos chamou a atenção, por conta desse período de 3 anos que a gente ficou sem nenhum caso. Mas a gente percebe que a cobertura vacinal esse ano tem melhorado até um pouco mais comparado com anos anteriores, então isso é um ponto positivo. E também a questão da gravidade desses pacientes que não estão graves, na verdade, né? Então, contribui também, né? O processo de vacinação contribui também para que esses pacientes não apresentem as formas graves da doença, né? Verusca, coqueluche, assim, é o tipo de doença, né, mais especificamente, que a gente escutava com mais frequência lá no início dos anos 80, até anos 90 a gente ainda tinha até uma certa lembrança desse nome com mais frequência, né? Depois, alguns anos a gente ouve falar menos e talvez muita gente nem saiba o que é a coqueluche. O que é a coqueluche? O que ela provoca? Então, a coqueluche também é uma doença, ela é imunoprevenível, né? Ou seja, ela tem uma vacina para proteção dela. A gente ouvia realmente falar muito antigamente, porque era uma doença muito antiga. E com o processo de vacinação que foi ao longo dos anos, essa doença praticamente quase que sumiu, né? Mas as quedas da cobertura vacinal fazem essas doenças ressurgirem. Então, esse é um dos fatores. A questão de sintomas, ela é uma doença transmitida por uma bactéria, ela também é uma transmissão muito rápida, então é por gotículas respiratórias. O paciente começa com uma tosse súbita, muitas vezes até incontrolável, e chega a ter vômito pós-tosse ou até mesmo uma sensação de falta de ar por conta dessa tosse. Então, precisa estar procurando unidade de saúde para análise desse caso, né? Qual é uma possibilidade de agravamento, por exemplo? A gente sabe, né, que essa tosse produtiva, muitas vezes, ela pode desencadear outras coisas, né? Qual seria uma consequência da gravidade da coqueluche, por exemplo? Como ela é até quase parecida com uma doença respiratória, ela pode trazer um quadro mais grave, prejudicando todo o pulmão do paciente. Então, é preciso, né, estar atento. A gente não teve nenhum caso grave, graças a Deus, nesses 5 casos que a gente tem. Não tem registro de óbito da coqueluche, então é uma doença que também tem um curso benigno, como a hepatite A também. Os nossos pacientes evoluíram bem, né, em relação a isso. Mas são doenças que podem, sim, ter um quadro agravado, e a vacina, ela vem, na verdade, para evitar esse quadro grave. Então, a gente acredita que esses pacientes realmente não tiveram um quadro mais grave por conta da vacina, apesar que uma das crianças que pegou a doença ainda não estava nem na fase da vacina. Nossa. E a gente vem monitorando, né? E qual é a faixa etária mais impactada? A que mais tem agravamento acaba sendo, né, crianças e idosos por conta da faixa etária. Mas os 5 casos, na verdade, estão bem aleatórios, assim, em relação à faixa etária. A gente tem desde os 2 meses de idade até 52 anos, 54 anos. Nossa. Bom, nesse caso da criança, né, de 2 meses, você acredita que não houve o agravamento por quê? Ainda é cedo para dizer que ela foi sendo acompanhada, mas talvez porque a mãe, quando teve o bebê, tomou todas as vacinas certinho, então acabou passando imunidade para a criança. Mas também os cuidados que a pessoa com certeza teve com o bebê, com as orientações do profissional de saúde que foram repassadas, né? Como prevenir a coqueluche? Tomando vacina. Então, a vacina está disponível para crianças. No primeiro ano de vida, ela está presente dentro da vacina pentavalente. Então, a criança precisa tomar a vacina nos 2, no 4º e no 6º mês. E após isso, a partir dos 15 meses, tem a dose de reforço, que é feita com outra vacina, a DTP, que também o pai e a mãe, né, precisa ter cuidado de levar a criança também para fazer essa dose de reforço. Então, isso é muito importante para que a gente realmente mantenha a doença, né, ou caso o paciente venha a ter um quadro leve, mas também uma cidade livre dessa doença, né? Bom, além da tosse, que outro sinal pode identificar aí que seja um caso de coqueluche? A tosse é o principal sintoma da coqueluche. O médico já vai conseguir identificar porque ela tem uma tosse bem característica.
tem episódios rápidos e contínuos da tosse, né? E é uma tosse que, como eu falei, né, pode vir acompanhada de pós-vômito, né, pós-tosse ter um vômito, ou até mesmo sensação de falta de ar. Então é uma tosse que incomoda muito o paciente, é uma tosse comprida, bem diferente de algumas outras tosses assim mais comuns que a gente tem. Então o médico, praticamente na tosse, ele já consegue identificar o quadro do paciente. Além de outros sintomas, como pode vir a ter febre, mal-estar, né, acompanhados também. Mas para o diagnóstico é feito um exame de sangue? Como que é feito isso? Sim, são feitos exames de sangue, o próprio exame clínico do médico, né, a ausculta pulmonar. Então, a gente já identifica a partir daí. Perfeito. Verusca, a gente pode considerar que 5 casos é um surto também para a coqueluche em Campo Grande? Ainda não, porque são casos que foram aparecendo, né, ao longo do ano. Então, mas se a gente parar para pensar assim, como hepatite, né, é um quadro que pode nos vir a aumentar ainda, porque vem acontecendo em outros estados brasileiros da mesma maneira, como foi da hepatite. A gente começou também ao longo desse ano com um caso, depois 2, depois 1 e de repente estamos com 97. Então, por isso que é importante a gente estar sempre alertando toda a população, né? Claro. Principalmente quem tem criança em casa. Com certeza. Nós conversamos com a superintendente de Vigilância em Saúde aqui de Campo Grande, Verusca Calado, a quem a gente agradece muito pelos esclarecimentos, pela explicação, né? E especialmente pelo alerta. Então, você, cidadão campograndense, você, morador de Campo Grande, né? Você que é uma pessoa que realmente é esclarecida, que é preocupada, que você possa disseminar também essa informação aí, para que mais pessoas fiquem atentas, fiquem alerta aí para essas 2 atenções aqui em Campo Grande, né? Hepatite A e também a coqueluche. Bom, as 2 formas de transmissão, barreiras sanitárias são, me parece que as mais indicadas também, né, Verusca, para tentar conter essa propagação do surto. Acho que a gente aprendeu bastante isso com a pandemia, né? A questão dos hábitos saudáveis, hábitos de higiene, eles são muito importantes para a prevenção de várias doenças. Uhum. Então a gente precisa resgatar isso novamente, né? Em relação à coqueluche, caso venha desconfiar que seu filho está com algum, seja coqueluche, seja uma gripe, seja uma tosse, procurar levar na escola com o uso de máscara para que a gente não transmita. A escola, né, acaba sendo um local de grande transmissão. São doenças de fácil transmissão, né, por gotículas respiratórias. Uhum. Então, o ideal é que faça uso da máscara, né? Isso para todo mundo, seja criança, seja adulto. Tá com sintoma respiratório, tá com uma tosse que não sabe o que é, faça uso da máscara. Vamos ter hábitos, né, de higiene, reforçar, né? Sim. Lavar a mão várias vezes ao dia, fazer uso do álcool gel, isso não faz mal para ninguém, né? Não é só para Covid a prevenção, mas para várias doenças que são transmitidas pelas nossas mãos, né? Com certeza. Verusca, muito obrigada, viu? Um bom dia e bom trabalho para você. Obrigada, eu que agradeço. Um ótimo dia a todos também. A gente vai fazer uma pausa, intervalo, na sequência a gente volta com mais. Até já.